Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. A paz de Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês 10 suculentas aqui que eu tô tendo aqui no jardim, que eu tô achando um momento muito bonitas e vou estar dando a ideia delas, a identificação delas, falando dicas de cuidado aqui do meu cultivo, falando como vocês podem estar propagando e falando algumas experiências aqui sobre relacionada a cultivar. Tô aqui bem cedo no meu corredor, né? E minhas suculentas estão pegando sol, agora é por volta de umas 8 horas. E estão pegando sol, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que já tá descendo já a sombra. E minhas suculentas, essas suculentas desse corredor aqui, estão pegando sol por volta de até 10 horas da manhã, tá? Então, quero estar dando algumas dicas de cuidado sobre essas meninas. Daqui a pouco eu vou estar mostrando quais suculentas eu vou estar mostrando. E espero que vocês gostem. Se vocês já gostaram do tema do vídeo, deixa o like, curte, compartilha, comenta aí, que para mim vai ser um prazer imenso, tá? Passando um pouquinho das dicas de cultivo, o que eu estou fazendo, como eu estou tendo mão com elas, né? Forma de propagação. Espero que vocês gostem aí, tá? Pituchinha, como sempre ali, não sei se tá dando para vocês ver, né? Como sempre ali, ó. Aqui aproveitando aqui o jardim, correndo feito uma doida para lá e para cá. Então, vamos lá ao vídeo. Pessoal, a primeira planta que eu vou começar a falar com vocês é esse lindão aqui, é o Cotyledon pendes. Espero que esteja dando para vocês ver direitinho, porque o sol já tá batendo, né? Porque eu fui organizar as meninas para trazer para vocês estarem vendo. É uma planta que está mais ou menos na faixa de 1 ano aqui comigo. Eu tô achando ela muito bonita e achei o desenvolvimento dela assim bem rápido. Eu vou estar falando alguns cuidados que eu tenho aqui com ela, né? Olha só, é uma planta lindíssima. Ela fica no meu corredor, lá onde eu mostrei agora há pouco para vocês. Pega o sol da manhã por volta de 7 até o meio-dia. Só que agora com a mudança do sol que estamos no outono, né? Ela está pegando o sol por volta até de umas 10 horas. Como eu falei, que teve a mudança do sol, né? Olha só, é uma planta com pruína. Conforme você adapta ela ao sol, ela fica maravilhosa, assim, com a coloração nas folhas, muito bonita. E vou falar, assim, um pouco da forma de propagação, regas, cuidados, tá? Já falei do tempo que ela pega de sol, é um sol... A minha aqui, ela é adaptada a pegar o sol da manhã e está lindíssima, né? Só que ainda não floriu. Meu sonho, né? Essa planta florir. Olha o tamanho dessa planta. Quando eu comprei não era desse tamanho. E eu gostaria de adaptar ela mais ao sol para ver se eu consigo que ela flore. Mas acontece que, assim, por eu não estar tendo um lugar adequado para colocar ela, eu não adaptei ainda mais ao sol. Por quê? Porque ela não pega chuva, tá? Ela fica lá no meu beiral e tem a proteção do plástico quando tá chovendo, então ela não fica à chuva. Mas já cultivei esse outro vasinho aqui, ó, que é outro que eu tenho, que foi um dos meus primeiros, e era só 3 galinhos e cultivei já o tempo, ele ficou com a coloração muito bonita e fica bem gordinha as folhas, né? Com os tons avermelhados. A floração dele, pessoal, é uma floração dos cotiledons, né? É uma flor alaranjada, puxada assim, mas bem alaranjada, puxada assim, tipo, vamos supor, dizer um fogo, né? É bem bonito mesmo. Então, forma de propagação, vocês podem estar propagando ele assim, por estaca.
cortando. Se vocês quiserem que ele fica mais gordinho, vocês podem estar cortando assim para que ele vá soltar mais brotações, ou você pode estar fazendo por folhas. Mas quem tiver aí 3, 4 galinhos, pode estar vindo aqui, ó, e cortando ele e fazendo o replante da ponteira, que ele vai emitir novos brotos. Então, propagação é por estaca, por folha e por galhos, né, que é o mesmo que estaca. E pelo menos aos meus olhos aqui está muito bonito. Pessoal, se vocês estão gostando do tema desse vídeo assim, deixa o like, ativa o sininho em todas, porque tem pessoas falando aí que não estão recebendo notificações dos vídeos. Então o like de vocês é muito importante para o YouTube estar recomendando os vídeos para mais pessoas assim, né? Se vocês estão gostando do tema do vídeo assim, né? Eu vi que vocês gostaram do último vídeo que eu postei das ideias. Então, a ideia desse é o Cotyledon pendens, é uma planta muito bonita, de fácil, eu considero de fácil propagação, gosta de um pouco mais de água e adaptada ao sol, fica com uma coloração maravilhosa. E o meu está com essa pruína, né? Esse daqui é o mesmo, só que é uma outra mudinha que tá aqui, né? E eu trouxe para vocês ver. E aqui tem ainda umas folhinhas ainda meio coloridinha, né? Aqui já não, já tá mais pruinoso. Espero que esteja dando para vocês ver por causa do... Então vamos lá pro vídeo, fica mais longuinho um pouquinho, mas eu falo um pouquinho da planta também para vocês, não só a ideia. Pessoal, a próxima menina que eu vou estar falando aqui, que tá muito bonito, pelo menos aos meus olhos, acredito que vocês vão achar também. Olha o tamanho dessa planta. É a minha Echeveria lilacina. Pessoal, essa planta é uma planta que é uma das minhas branquinhas, que eu tenho sempre desde o cultivo uma das primeiras que eu cultivo aqui no jardim, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já fiz bacias de plantas, de lilacinas, perdi também que despetalou todinha. E eu vou falar alguns segredos aqui para tá com a menina desse tamanho aqui, ó. Essa menina aqui já tem mais de ano que eu tenho ela aqui, bem mais. Quando eu comprei, era pouco mais maior que essa daqui, ó. Então eu trouxe uma pequena para vocês terem noção do tamanho dessa menina. Tá bem grande mesmo, olha, vocês verem a minha mão, ela tá bem grande. E repara nas unhas não, pessoal, que hoje quem mexe com planta é assim, né? E vou falar alguns cuidados que eu tenho com essa menina aqui. Pessoal, no começo eu considerava essa planta um pouco melindrosa, um pouco difícil de estar cuidando. Por quê? Porque teve uma época que eu comprei algumas equevérias assim, lilacina, e fiz uma bacia. Então, não sei se foi porque eu deixei na chuva. Vocês vão me dizer aí se o cultivo de vocês é tranquilo. Aí eu replantei, muito, não adaptei bem, né? E já fiz uma bacia, deixei a chuva e tudo. Então, quando foi um belo dia, eu me deparei com a bacia toda despetalada, né? Então, essa planta, que quando eu chego com elas aqui, eu simplesmente eu faço a adubação delas ou líquida ou com o Basacoat, né? Que é aquelas bolinhas de liberação lenta que você vai colocando e dura 3 meses e assim vai. Então, depois de 3 meses, você vem e faz a adubação. Essa é uma planta que está comigo aqui. Já tem mais de ano que eu não troco o substrato dela, não mexo com ela. É uma planta que eu considero ela assim, tipo intacta para mim. Por quê? Por que intacta? Porque é só rego e só rego simplesmente e faço adubação igual eu tô falando com o adubo de liberação lenta, né? E não tenho muita mexeção, não tenho muita coisa, como se diz, muito mimimi com ela não, porque quando mais você mexe, mais parece que ela não gosta, né? Então, essa daqui também já tem um tempinho que tá comigo. Até uns 6 meses essa planta. E eu nunca troquei o substrato dela, nem fiz adubação e tá aqui, linda, maravilhosa. Uma coisa que eu gosto muito nas liracinas, porque elas são ótimas para se propagar através de folhas, né? E é ótimo também para quem tá iniciando aí, é uma planta que não é tão cara.
é fácil de encontrar, encontra em gárdeas, né? Até em supermercado você vai encontrar. E redes de mercado maiores, né? Porque aquele mercado pequeno aqui eu não encontro, não. Então, para quem está cultivando, é uma planta que não é tão cara, que é ótima para quem está começando o cultivo, só que tendo alguns cuidados com a rega, rega sempre que o substrato está seco, tá? E essas daqui, elas pegam sol igual eu falei, era de 7 até o meio-dia, agora elas vão pegar sol de umas 7 da manhã até umas 10 horas, tá? E aos meus olhos, o que que vocês estão achando aí? Olha o tamanho dessa menina. Eu tô achando que essa menina tá muito bonita. Agora, pessoal, eu vou colocar ela aqui e vou falar de uma outra menina aqui. Pessoal, essa aqui acredito que muitos têm, né? É a Graptoveria Lovely Rose. Sei que muitos devem ter, pois você falar assim, poxa, daí tá mostrando uma planta que é de fácil cultivo e quase todo mundo tem. Sim, realmente, quem não queria ter essa planta há alguns anos atrás, né? Essa planta era um dos sonhos. Eu mesmo, essas minhas aqui, não essas, porque essas já fiz de muda de folha. Quem não queria ter, que era uma suculenta realmente em formato de roseta, de botões, né? Quem não queria ter aquela suculenta linda, maravilhosa, com o formato de rosa, né? Que a minha primeira que eu vi foi no canal da Sandra Brito, que eu fiquei apaixonada e naquela época não cabia no meu bolso. Até uns 2 anos atrás eu paguei R$ 80 na minha. Agora não, né? Porque tem bastantes pessoas vendendo e tudo. Então, é uma planta de fácil cultivo, fácil propagação, ótima para quem está iniciando o cultivo. E vou falar por que eu trouxe ela aqui. Olha, pessoal, por que eu tô falando dessa menina aqui? Essa daqui é uma das minhas primeiras Graptoveria Lovely Rose. Mas vocês vão falar, mas aí tá bem diferente. Sim, realmente tá diferente. Essas daqui foram meninas que eu já fiz por propagação através de folhas. E essa menina aqui é uma. Essa daqui acho que também deve ser, não me lembro bem. Sei que uma eu perdi. Então, essa planta aqui, eu posso dizer, na pouca experiência que eu sei um pouco dela, o que? Que ela se tornou uma Lovely Rose reversa. Não sei se é assim que o povo tá falando, mas pelo menos assim, no meu pouco entender da minha experiência aqui com ela, eu entendi que ela ficou reversa. Porque olha o formato dessa menina aqui, né? E olha o formato dessa. Então, ela não tá mais em formação de rosetas, nem essas, nem essa. Eu tô fazendo uma experiência colocando as folhinhas dessas que não estão reversa para ver se elas vão brotar em formato de roseta ou se vão brotar assim. E futuramente eu vou estar falando para vocês, né? Porque aqui essas em formato de rosetas, os bebês que eu tô colocando aqui estão nascendo em formato de roseta. Essa daqui eu coloquei algumas folhas, mas o que que aconteceu? Ela, como se diz, ela perdi por causa de cochonilha as folhinhas, né? Então não foi muito para frente, melou e deu cochonilha. Então eu senti um pouquinho mais de dificuldade devido às cochonilhas, né? Desculpa, a mesa tá balançando. Então por isso que eu tô trazendo essa menina aqui. Então rega sempre que o substrato tá seco, ótima de fácil propagação, uma planta muito bonita, mas que eu acho mais bonita assim. Quem é que aí que acha mais bonita? Eu, pelo menos, acho mais bonita ela em formato de roseta. Não tô dizendo que é feia, mas quando a gente compra uma planta por a beleza dela de ser de um jeito, a gente quer que ela continue, né? Então, é por isso que eu trouxe essa menina aqui para vocês estarem vendo e falando um pouquinho, né? É a mesma coisa, o sol é o sol da manhã, de 7 ao meio-dia. E agora vamos pegar um sol até as 10 da manhã, né? E se eu ver que não tá se adaptando, eu vou trocar. Então, essa é a terceira plantinha aqui, né? A Graptoveria Love Rose foi a Liracina e o Cotyledon Pennis. Então, a terceira. Vamos para a quarta menina aqui. Pessoal, a quarta menina, essa lindona aqui,
a minha Echeveria lilacina, tá? É uma planta bem bonita, muitos sonhos de muitos aí, né? Porque ainda é uma plantinha considerada difícil. Assim, por que que eu falo que é difícil? Porque é uma planta que eu acredito que ela deve ser difícil devido a ser de difícil propagação, né? Então, pelo menos aqui comigo eu já consegui fazer muda por folhas, mas não foi para frente. E olha só o tamanho dessa planta, ela tá bem grande. Essas plantas com pluína, né? Elas não pegam na chuva, não fica exposta à chuva e pega o sol até por volta de 10 ao meio-dia. São plantas que quando chove eu protejo, né? Porque nada contra quem deixa na chuva, mas só que são plantas mais caras, mais difíceis. Então eu dou aquela preferenciazinha de protegê-las da chuva. E são plantas que eu já tive dificuldade aqui, quase perdi ela. Então eu vou falar um pouco dessa menina e depois eu vou mostrar uma outra aqui. Quem me acompanha há mais tempo deve lembrar que quando eu comentei, né, de algumas plantas aqui, que eu quase perdi a minha outra lilacina, né? Deve lembrar aí. Aí, pessoal, essa é uma planta que eu tenho ela na faixa de mais de 2 anos, uns 2 anos por aí. E eu não mexo no substrato dela, faço igual a lilacina. A única coisa que eu faço é a rega sempre que o substrato tá seco. E até hoje, a cuia que ela veio para mim, ela continua, nunca troquei o substrato. A única coisa que eu fiz foi colocar, né, adubos aqui, ó, que vocês podem ver, não sei se tá dando para vocês ver, acho que não. É, é Basacote, né, adubo aquelas bolinhas de liberação lenta. E a única coisa que eu faço é a rega e a limpeza, né? Até olhando assim, ó, ela tá cheia de folhinhas, mas só que a devido à minha pinça ter sumido, né? Que é tirar as folhinhas com a pinça, eu ainda não retirei. Mas é uma planta muito bonita que eu considero, eu sou apaixonada aqui no jardim. E acredito que muitos devam ser. E eu considero essa planta de difícil cultivo, tá? Eu não considero ela de fácil cultivo. Pelo menos aqui na minha experiência no jardim. Agora, pessoal, essa daqui é uma lindona. Quem me acompanha aí há mais tempo deve lembrar, né? Que essa plantinha aqui é uma plantinha, uma echeveria que era bem grande. Quase que eu perdi ela para o fungo. Aí fui cortando, fui limpando, fui deixando em cima do substrato. E hoje em dia tá aqui essa lindeza. Ela tava quase intocável, né? Com a purina quase intocável. Clarear um pouco aqui. Ela tava com a purina quase intocável. É uma planta que a gente tem que evitar tá tocando na pruína dela. Por quê? Porque é uma planta que é bonita, né? Com a pruína assim tocada, porque se você tocar, ó, vai acontecer isso. Isso aqui foi uma foto que eu fui tirar dela pro Instagram e aconteceu isso, né? Quando eu fui colocar ela de volta lá na bancada, por ser bem prensadinha, a bancada apertada igual coração de mãe, aconteceu isso, de estar manchando ela. Então, isso daqui não volta, né? Então, é bom evitar e quando chega aquelas visitinhas assim, né? Você fica de olho para não botar a mão, porque eu mesma eu tenho ciúme. Eu tenho ciúme da pessoa colocar a mão nas minhas branquinhas com pruína. Eu não sei se vocês têm, mas quem mais aí tem? Porque eu tenho. Eu, sinceramente, a gente cuida com tanto amor e carinho para poder a bichinha não ficar manchada, né? E eu tenho um ciúme. Então, rega sempre que o substrato tá seco, adubação igual eu falei, né? Com adubo de liberação lenta. O Basacote de 3 em 3 meses. E tá indo aqui super bem essa fofura aqui. Olha que coisa mais linda, né? Pessoal, o outro bonitão aqui, hoje está sendo um desfile das branquinhas, né? O outro bonitão aqui, essa belezura aqui, gente. Até parece que pegou a Laui e colocou aqui, né? Gente, eu tava chamando de Laui. Desculpa aí, depois se não for, bota na identificação. Eu acho que é a essa é a quinta, né, pessoal? É a quinta. É,
A quinta planta. Isso é um paquifito, pessoal. Essa planta aqui, gente, eu não, na realidade, eu não sei ao certo se é um paquifito ovífero. Eu tenho uma dúvida, porque quando ele chegou para mim, mas eu acredito que seja. Eu acredito que ele não é o crage, ele não é o ametista, porque o ametista é mais rosa. Mas eu tenho uma duvidazinha sobre ele ser o ovífero, né? Porque eu tenho um ovífero e ele não parece tanto, porque olha como as folhas desse menino é gorda. Então, essa é a planta, uma planta que eu vou estar falando um pouquinho. Não sei se está dando para vocês ver, pessoal, por causa do som, né? Voltar a se concentrar aqui, que meu cachorro tá fazendo barulho ali, eu fui lá nele, chamando a atenção. Pessoal, então eu vou falar um pouco dos meus cuidados com esse menino aqui. Esse menino tá por volta mais ou menos, acho que também de uma faixa de uns 2 anos pra cá. Vou ver se eu consigo colocar fotos pra vocês. Se não der, eu vou colocar lá no meu Instagram o antes e o depois, se der pra vocês, tá? Não vou prometer, mas os que der, eu vou ver se eu consigo colocar lá pra vocês, tá? Então, pessoal, eu vou considerar que ele é o paquifito. É um paquifito, mas eu vou considerar que seja o ovífero. Me desculpe aí, às vezes eu não gosto muito de fazer vídeos de ideias. Por quê? Por causa disso. Porque se você colocar uma ideia errada, né? Vai ficar lá errada naquele vídeo lá e tudo. Então, você pode corrigir só se for fazer no outro vídeo. Então, esse menino aqui é um menino muito bonito. A rega dele é uma rega menos, sempre que o substrato tá bem seco. Por quê? Por ter as folhas mais gordas, né? Então, é uma planta que eu considero ela não é de fácil cultivo. Por quê? Porque algumas têm uma facilidade muito fácil de fungar. Mas só que esse menino aqui, para mim, tá sendo uma planta, pelo menos assim, não deixando a chuva, tá sendo um menino de fácil cultivo. Por quê? Eu tô considerando, porque olha só, gente, tem uma, duas, aí tem mais bebês aqui, vários bebês aqui, ó, saindo, não sei se tá dando pra vocês ver, porque o sol, pelo menos eu, não tá deixando ver. Tem vários bebês aqui saindo. Já tirei mudas, dei para amigas. Dei para amigas, olha aqui, ó. Olha só, bebês aqui, acho que tem uns 5 bebês aqui ou mais, ó. Que é 1, 2, 3, tem vários bebês aqui. Então, já tirei mudas, já dei para amigas. Então, ele continua propagando aqui. A única coisa que eu achei estranho nele foi o quê? Foi porque ele começou, essa parte aqui, ele começou a diminuir as rosetas. E eu peguei, né, olha o tamanho dessas folhas aqui para essas daqui, olha aqui agora. Eu peguei e replantei ele, que ele estava num vaso pendente de barro, e eu vi que ele estava começando a minguar, diminuir. E era falta de espaço para ele se desenvolver. E depois que eu passei ele para cá, tá assim, lindo, maravilhoso, né? Então, é uma planta que eu considero não de fácil cultivo, rega sempre que o substrato está seco, troco o substrato, dou um vaso novo, sempre que ele estiver pedindo, porque eu vi que ele gostou e estava minguando quando estava num vaso menor, tá num vaso de plástico, né? E tá indo super bem aqui, então, essa é a quinta plantinha identificada. E vamos lá, pessoal. O vídeo fica mais longo um pouquinho, mas é bom porque eu falo um pouquinho mais. Assista até o final que vocês vão gostar. Porque eu falo um pouquinho mais sobre a planta. E dou as dicas do meu cultivo aqui. Espero estar ajudando. Se vocês estão gostando, deixa o like aí. Pessoal, a próxima aqui é outra branquinha. É uma pastivéria pau de puff, pessoal. Essa planta é outra planta lindíssima que eu considero aqui no jardim maravilhosa. Olha só, é uma planta com pruína que fica pendente, tá? Eu não coloquei ali porque eu acho que o sol vai atrapalhar. Olha a floração dessa menina. É muito bonita, eu sou encantada nessa planta. E eu falo para vocês, eu tô com ela aqui por volta também de uns 2 anos pra cá, porque essas plantinhas são plantas de quando eu ia em feiras, antes da pandemia, eu ia em alguns lugares e adquiri essas novidades, né? E é uma planta assim que eu acho, nossa, maravilhosa. Eu fico encantada, tanto no formato do jeito dela,
quanto nas flores que são maravilhosas. E nem falei também, né, das flores do Paquifito ovífero, que também é maravilhosa a floração dele, né? Tem uma flor vermelha muito linda. Tem foto lá no meu Instagram dele com flores. Então, essa daqui é uma Pastivéria Paudepuff, muito bonita. Faz muda por folhas, por estaca, né? Se vocês quiserem que ela brote aqui, ó, vocês podem cortar aqui que ela vai brotar, apesar que aqui já tem uma muda, né? Então, é uma planta lindíssima. Pessoal, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais específico, falando um pouco mais de cuidado, com mais detalhes para vocês, pode falar aí da plantinha, porque tem plantinhas aqui que eu tô precisando replantar, não é o caso dessa, mas eu posso estar falando com um pouco mais de detalhes para vocês aqui. Então, essa é a Pastivéria Paudepuff, muito linda mesmo, e eu sou apaixonada nessa planta, tá? Falar dessa plantinha comigo é meio suspeito para falar dela, porque é encantadora. Olha a floração dessa planta, gente. Olha que linda, que coisa maravilhosa, né? É a cesta suculenta, tá, pessoal? Acredito que seja. Eu vou fazer as numerações aí para vocês. Olha ela aqui como ela fica pendente, pessoal. Mas por causa do sol, né? Eu não trouxe para cá. Eu não poderia deixar de falar dos cactos, né? Que já falei 2 vezes aí desde e não coloquei nenhum cacto já com esse vídeo. Já é a segunda vídeo de ideias esse ano para vocês. Pessoal, esse daqui é o meu cacto rabo de sereia. Não poderia deixar de falar desse lindão aqui, porque é uma planta que tá comigo na faixa, acredito, de um ano e pouco. E ele é uma planta assim, que eu considero para vocês de fácil cultivo. Por quê? De fácil cultivo, de fácil crescimento. E olha só, ele não está em forma cristata, aqui está de forma cristata, né? É uma planta de, para quem está colecionando, é uma planta que ainda tá carinha no mercado. E vou falar alguns cuidados com ele aqui. Os cuidados que eu tenho com esse aqui, ele tá num vaso de uma lata, né? Uma lata aqui que eu fiz aqui com vocês. E gosta de um pouco mais de rega. Pega o sol da manhã, ele não gosta muito de sol. É um cacto, mas não gosta muito de sol. O meu fica no sol do meio-dia, das 7 ao meio-dia, e gosta um pouco mais de rega. E aqui eu já tirei 2 mudas dele para umas amigas, e eu vou falar uma coisa para vocês. Ele gosta um pouco mais de rega. Teve até uma amiga minha que falou assim: "Raj, eu vejo você postando o seu cacto rabo de sereia lá no Instagram, e ele está sempre bonitão, verdinho, e o meu não fica." Aí eu falei assim: dá um pouquinho mais de rega para ele, dá uma vasilha, porque quanto mais vasilha você vai dar, ele vai se desenvolver. Futuramente eu vou estar fazendo um replante dele aqui com vocês. Aqui deu cochonilha, né? Cochonilha de carapaça, mas eu já bati remédio nele. Aqui ele está emitindo raiz, é uma planta de fácil propagação, de fácil enraizamento, olha só. Aqui está emitindo raízes e futuramente eu vou estar plantando ele com vocês. Então é uma plantinha, um cacto que gosta mais de rega, até meio estranho falar isso, né? Um cacto que gosta um pouco mais de rega e de vaso, e pega o sol da parte da manhã, de 7 da manhã até o meio-dia. Pessoal, vou falar da eufórbia, da minha eufórbia cristata variegata, tá? Essa é uma planta. Então, pessoal, espero que esteja dando para vocês ver direitinho. Essa aqui é uma eufórbia cristata variegata. Muitos chamam de cacto candelabro, né? Por causa da forma dela comum. Só que não é um cacto, é uma eufórbia. Para quem está cultivando, às vezes chama de cacto, né? Então, é uma plantinha que eu considero aqui de difícil cultivo, de crescimento lento, e uma plantinha considerada rara, ainda cara no mercado. E essa plantinha aqui já é a segunda plantinha. Tem vídeos de cuidado da minha outra que eu perdi, e tem vídeos de cuidados aqui, né? Então essa é a minha segunda plantinha. Confesso que foi bem difícil eu conseguir uma nova muda dela.
E é uma planta que eu rego sempre que o substrato está seco, cultivo ela não à chuva e é uma planta de crescimento considerado lento aqui, tá? Ele é bem mais lento do que a normal, que no momento eu não vou poder trazer devido ao vídeo tá grande. E aqui é a forma dela não cristata, tá? É o cacto candelabro, mas é uma eufórbia, né? Então é uma planta que eu já tirei 2 mudas dela aqui. Uma eu mandei para a amiga, ela conseguiu fazer enraizar, ela disse que apodreceu, mas depois conseguiu. É uma planta lindíssima, que eu sou apaixonada também nessa planta. Aliás, sou apaixonada em tudo, sou bem suspeita para falar, né, pessoal? E é uma planta que eu considero aqui muito boa para quem tá começando a coleção, mas é uma planta ainda melindrosa. Pessoal, não sei nem quantos minutos tá o vídeo, porque o vídeo parou. E essa planta aqui é uma outra suculenta, a suculenta Echeveria lotus. Então, é uma planta que é muito bonita, ela ainda não é uma planta muito vista por aí. Conforme ela fica o sol, ela tem uma coloração meio roseada, muito bonita. E é uma planta que eu considero de fácil cultivo, porque olha só quantas folhinhas aqui. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostar, deixe seu like, curte, compartilha, comenta. Manda para aquele amigo que gosta de planta. Vai ficando umas meninas ainda para trás aqui. Mas quem gostar desse vídeo aí, deixa o like. E se quiser mais suculentas com ideias, pede aí que eu vou estar fazendo para vocês. Fiquem todos com Deus, a paz de Cristo a todos. Um beijo grande no coração de todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.